Se existe uma coisa que muitos cristãos falam hoje em dia é sobre oração. Todo mundo diz que oração é importante, todo mundo diz que precisa orar mais, mas a verdade é que muitas vezes a oração virou algo automático, rápido e superficial. A gente ora antes de comer, antes de dormir ou quando algo dá errado, mas poucos realmente acreditam no poder da oração de verdade. A Bíblia, porém, apresenta pessoas que viveram algo completamente diferente. Pessoas que não apenas falavam sobre oração, mas que experimentaram o poder dela de uma forma real. E uma dessas pessoas foi Josué. Josué não foi apenas um líder militar. Não foi apenas o sucessor de Moisés. Não foi apenas o homem que conquistou Canaã. Josué foi um homem que entendeu algo profundo. Quando um homem ora e confia em Deus, o impossível começa a acontecer. E a história dele é a prova disso. E talvez a pergunta mais importante não seja apenas o que aconteceu na vida de Josué, mas o que a vida dele revela sobre o poder da oração hoje. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque a história de Josué pode mudar completamente a forma como você enxerga a oração hoje em dia. A oração é uma das práticas mais conhecidas dentro do cristianismo, mas também é uma das mais mal compreendidas. Muitas pessoas cresceram ouvindo que precisam orar, que a oração é importante e que Deus ouve aqueles que falam com Ele. Porém, na prática, a oração muitas vezes acaba se tornando algo rápido, repetitivo e até superficial. Em muitos casos, ele vira apenas um costume religioso, uma tradição que fazemos porque aprendemos que é assim que um cristão deve agir. Mas quando olhamos para a Bíblia com atenção, percebemos que a oração nunca foi apresentada como algo pequeno e simbólico. Pelo contrário, a oração aparece nas Escrituras como um encontro real entre o ser humano e o Deus que governa o universo. General, o sol está indo embora! Se anoitecer, perdemos a vitória. Então o dia não vai acabar. Pare sobre Gibeon! E tu, lua, no vale de Ajalon! Está feito conforme Deus quis. A própria Bíblia convida constantemente o povo de Deus a se aproximar dele em oração, como vemos no livro de Jeremias, onde Deus diz: "Clama a mim e respondi-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes." Jeremias capítulo 33, versículo 3. Esse convite mostra que Deus nunca tratou a oração como algo insignificante. Ele sempre apresentou como um canal vivo de relacionamento. Entre as pessoas que viveram essa realidade de forma profunda está Josué, um homem cuja caminhada com Deus se torna uma demonstração viva de que quando alguém confia verdadeiramente no Senhor, a oração deixa de ser palavras bonitas e passa a se tornar uma força espiritual capaz de mudar histórias. Quando pensamos em Josué, normalmente lembramos das grandes batalhas e das conquistas impressionantes registradas no livro que leva o seu nome e pelo fato dele ser o sucessor de Moisés após a sua morte. Ele é lembrado como o líder que conduziu Israel na conquista da Terra Prometida, o homem que viu milhares de muralhas gigantes caírem e que testemunhou milagres extraordinários no campo de batalha. Porém, antes de tudo isso acontecer, Josué teve uma jornada longa e silenciosa de presença espiritual. Ele não apareceu de repente como um líder poderoso. Durante muitos anos, ele foi apenas um servo que caminhava ao lado de Moisés, aprendendo, observando e sendo moldado em silêncio. A Bíblia descreve isso claramente em Êxodo, quando diz: "Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus." Êxodo capítulo 24, versículo 13. Esse detalhe revela um padrão importante da maneira como Deus trabalha. Antes de levantar alguém publicamente, Deus trabalha profundamente no coração dessa pessoa. Existe um episódio aparentemente simples no deserto que revela muito sobre o tipo de pessoa que Josué era. Moisés tinha uma tenda especial onde se encontrava com Deus. A presença do Senhor descia ali de forma visível enquanto Moisés falava com ele. A Bíblia descreve essa cena no livro de Êxodo, dizendo: "Falava o Senhor a Moisés face a face, com qualquer fala com seu amigo. Depois voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, filho de Num, seu servidor, não se apartava da tenda." Êxodo capítulo 33, versículo 11. Esse detalhe mostra algo muito profundo sobre o coração de Josué. Ele não estava apenas interessado em acompanhar Moisés ou participar de grandes acontecimentos. Ele desejava permanecer na presença de Deus.
Esse tipo de atitude revela uma verdade espiritual importante. Antes de alguém viver grandes experiências com Deus publicamente, geralmente essa pessoa aprende a buscar a Deus em secreto. A própria Bíblia fala isso quando Jesus ensina a oração no livro de Mateus, dizendo: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ore a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 6. Josué viveu algo parecido muito antes dessas palavras serem ditas por Jesus. Ele aprendeu a valorizar a presença de Deus mesmo quando ninguém estava olhando. Um dos momentos mais marcantes da vida de Josué aconteceu quando Moisés enviou 12 homens para explorar a terra de Canaã. Aquela terra havia sido prometida por Deus ao povo de Israel. A promessa havia sido declarada séculos antes, quando Deus disse a Abraão em Gênesis: A tua descendência darei a esta terra. Gênesis capítulo 12, versículo 7. Agora, depois de muitos anos, o povo estava diante da oportunidade de entrar na promessa. Quando os espias voltaram da missão, eles trouxeram frutos da terra e confirmaram que ela era extremamente fértil. Porém, junto com essa notícia positiva veio também um relatório cheio de medo. As cidades eram fortificadas e havia guerreiros poderosos vivendo ali. 10 dos espias disseram que conquistar aquela terra era impossível. O relatório deles é escrito no livro de Números, onde eles dizem: Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Números capítulo 13, versículo 33. Aquela frase revela a forma como eles enxergavam a situação. Mas entre os 12 espias havia 2 homens que enxergaram tudo de maneira diferente: Josué e Caleb. Eles não negaram os desafios, mas escolheram confiar em Deus. A resposta deles aparece também no livro de Números, capítulo 14, versículo 8, quando dizem: Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nó-la dará. Aquela declaração revela uma fé profunda. Eles sabiam que a promessa não dependia apenas da força humana, mas da fidelidade de Deus. Infelizmente, o povo escolheu acreditar num relatório pessimista. O medo começou a dominar o coração da nação. Eles começaram a reclamar e até desejar voltar para o Egito. Aquela reação mostrou algo sério sobre o coração deles. Mesmo tendo visto milagres extraordinários, ainda não tinham aprendido a confiar plenamente em Deus. Por causa dessa incredulidade, Deus declarou que aquela geração não entraria na terra prometida. Em Números está registrado: Neste deserto cairão os vossos cadáveres, de todos os que foram contados entre vós. Números capítulo 14, versículo 29. O povo então passou 40 anos vagando no deserto. Foi um período longo e difícil. Porém, 2 pessoas daquela geração receberam uma promessa diferente, sendo exatamente eles Josué e Caleb. Deus declarou no livro de Números: Nenhum de vocês entrará na terra que, com mão levantada, jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Números capítulo 14, versículo 30. Eles seriam preservados porque confiaram em Deus quando todos os outros duvidaram. Décadas depois, chegou um momento decisivo. Moisés morreu e a lideração precisava ser transferida. Deus então chamou Josué para assumir a responsabilidade de conduzir o povo. No início dessa nova fase, Deus falou diretamente com Josué, dizendo: Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué capítulo 1, versículo 9. Essa palavra se tornou uma base espiritual para toda a liderança de Josué. Logo depois veio a primeira grande prova: atravessar o rio Jordão. O rio estava cheio, transbordando, e a travessia parecia difícil. Porém, Deus deu uma ordem específica. Quando os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, puserem os pés dentro da água, o Jordão vai parar de correr, e as águas da parte de cima ficarão amontoadas num lugar. Josué capítulo 3, versículo 13. Quando os sacerdotes obedeceram e entraram no rio carregando a arca da aliança, o milagre aconteceu. As águas se dividiram e todo o povo atravessou em terra seca. Aquela travessia mostrou que Deus estava com Josué, da mesma forma que havia estado com Moisés.
Logo depois veio a batalha contra Jericó. A cidade era fortificada e protegida por muralhas gigantes. Humanamente falando, parecia impossível conquistar aquele lugar, porém Deus entregou uma estratégia incomum. Em Josué, Deus disse que o povo deveria marchar ao redor da cidade e que, num momento determinado, as muralhas cairiam. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, contornando-a uma vez por dia. Assim farei por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, fazendo-se sonido prolongado da trombeta, e ouvindo voz tal sonido, todo o povo dará um grande brado. Então o muro da cidade cairá rente com o chão, e o povo subirá, cada qual para o lugar que lhe ficar defronte. Josué capítulo 6, versículos 3 ao 5. Quando o povo obedeceu, aconteceu exatamente como Deus havia prometido. Josué capítulo 6, versículo 20 descreve o momento dizendo: Sucedeu que, tocando os sacerdotes as trombetas, o povo gritou, e o muro caiu abaixo. Mas o episódio mais impressionante da vida de Josué aconteceu durante uma batalha contra reis amorreus. O combate estava intenso, e Josué percebeu que o dia estava acabando. Então ele fez uma oração bem ousada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença de Israel: Sol, detém-se sobre Gibeon, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro de Jassar? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Josué capítulo 10, versículos 12 e 13. A Bíblia diz que o dia foi prolongado até que o povo terminasse a batalha. O texto continua no versículo 14. E não houve um dia semelhante a esse, nem antes nem depois, atendendo o Senhor assim à voz de um homem, pois o Senhor palejava por Israel. Essa frase revela algo impressionante sobre a vida espiritual de Josué. Ele acreditava profundamente que Deus podia agir além dos limites da realidade natural. Esse tipo de oração não nasce de repente. Ela nasce de uma vida inteira de relacionamento com Deus. Josué passou anos aprendendo a confiar no Senhor. Ele aprendeu a obedecer, a esperar e a depender da presença divina. Por isso, quando chegou o momento de orar com ousadia, ele simplesmente confiou. Ao final da vida, Josué reuniu todo o povo de Israel para um último discurso. Ele relembrou tudo o que Deus havia feito desde o Egito até aquele momento. Então ele apresentou um desafio espiritual ao povo. Eles precisavam decidir a quem iriam servir. Foi nesse momento que Josué declarou uma das frases mais conhecidas da Bíblia, registrada em Josué capítulo 24, versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa declaração resume toda a vida dele. Josué não foi apenas um líder de guerra. Ele foi um homem que viveu profundamente conectado com Deus. A vida dele mostra que a oração verdadeira nasce de relacionamento. Ela nasce quando alguém aprende a buscar a presença de Deus de todo o coração. E quando isso acontece, os problemas deixam de parecer gigantes impossíveis. Porque quem conhece a Deus aprende que nada é grande demais para ele. Como lembra pra gente em Lucas. Porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. A história de Josué continua ecoando através das gerações. Ela lembra que o mesmo Deus que ouviu a oração dele ainda continua ouvindo aqueles que o buscam. E talvez a pergunta mais importante seja: se Deus ainda responde às orações, então por que tantas vezes vivemos como se isso não fosse verdade? A jornada de Josué nos ensina que a oração verdadeira não nasce da pressa nem da religiosidade vazia. Ela nasce de relacionamento, intimidade e de uma confiança construída ao longo do tempo. Josué não começou pedindo que o sol parasse no céu. Ele começou permanecendo na presença de Deus, aprendendo a confiar, aprendendo a obedecer e aprendendo a reconhecer a voz de Deus. Cada experiência, cada desafio, cada decisão ao longo da vida dele fortaleceram essa confiança. Por isso, quando chegou o momento de fazer uma oração que parecia impossível, ele simplesmente acreditou que Deus era maior do que qualquer limite natural. Sua vida provou na prática aquilo que a própria Escritura afirma no livro de Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6.
Outro ensinamento profundo da vida de Josué é que a fé verdadeira não depende das circunstâncias ao redor. Enquanto muitos ao seu redor se deixaram dominar pelo medo, ele escolheu confiar na promessa de Deus, enquanto uma geração inteira perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida por causa da incredulidade. Josué permaneceu firme naquilo que Deus havia dito. Essa perseverança revela uma verdade espiritual importante. A fé não é apenas acreditar quando tudo parece fácil. Fé é continuar confiando, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer as promessas de Deus. Além disso, Josué nos lembra que uma vida conectada com Deus não impacta apenas a própria pessoa, mas também influencia toda uma geração. Durante o tempo em que Josué liderou Israel, o povo permaneceu servindo ao Senhor. Isso mostra que a fé vivida de forma sincera tem poder de inspirar outros. Pessoas que caminham com Deus de forma real acabam se tornando referência espiritual para aqueles que estão ao redor delas. A Bíblia descreveu isso no livro de Josué, dizendo que Israel serviu ao Senhor durante todos os dias de Josué e também durante o tempo dos líderes que conheceram as obras de Deus. Talvez uma das lições que podemos tirar da vida de Josué seja que Deus ainda continua procurando pessoas que confiem nele de verdade. O mesmo Deus que guiou Josué pelo deserto, que derrubou as muralhas de Jericó e que respondeu a uma oração ousada no meio de uma batalha continuou sendo o mesmo hoje. A natureza de Deus não mudou, seu poder não diminuiu e sua fidelidade permanece intacta. O que muitas vezes falta não é o poder de Deus, mas a disposição das pessoas de buscar esse relacionamento profundo com Ele. Por isso a história de Josué termina deixando um convite para cada geração. Assim como ele desafiou o povo de Israel a escolher a quem servir, cada pessoa também precisa tomar essa decisão. Não existe uma neutralidade quando se trata da vida espiritual. Cada coração escolhe diariamente onde colocar sua confiança. Josué fez a sua escolha de forma clara e firme ao declarar: "Eu e minha casa serviremos ao Senhor." Essa frase não foi apenas uma declaração final, foi o resumo de toda a sua vida. E talvez seja exatamente isso que torna a história de Josué tão relevante até hoje. Ela nos lembra que quando alguém decide caminhar com Deus de verdade, a oração deixa de ser apenas palavras repetidas e bonitas e se torna um encontro real com o Criador. E quando isso acontece, aquilo que parecia impossível começa a ser transformado pela ação do próprio Deus. Então é isso, meus irmãos. Essa é a palavra que eu quis trazer para vocês hoje sobre a história de Josué e que quando criamos intimidade e confiamos em Deus mais do que tudo, o impossível é real e acontece num piscar de olhos. Então, se você gostou dessa mensagem, deixe seu like, compartilhe com amigos que precisam ouvir essa mensagem como essa e se inscreva no canal porque isso me ajuda muito. E lembrando, vocês podem pedir temas, comentarem ou darem testemunhos aqui embaixo nos comentários à vontade. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do nosso Instagram, onde lá postamos pequenos versículos e pequenas mensagens durante todos os dias. Então é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus e até a próxima.